Graças a Deus. Salmo 127. Você está feliz nessa noite, meu irmão? Diz assim: pastor, eu sou feliz. E vai sair nessa noite mais feliz ainda. Salmo 127. Enquanto você vai abrindo, enquanto você vai achando, tem alguém que nos dá a honra da sua visita? Só levante a sua mão que nós queremos dar um presente para você. Só levante a sua mão assim bem alto que o obreiro vai até você. Isso. Que nos visita, que nos dá a honra da sua visita nessa... Isso. Deixa bem alto, pode deixar levantado, que eles vão até você. Graças a Deus, muita gente nova. Lá atrás, obreiro. Isso. Como é que o povo de Deus recebe os visitantes? Graças a Deus. Como o nosso pastor sempre diz, que não seja só uma visita, né? São muito bem-vindos à casa do Senhor. A gente considera, já faz parte da família de Deus, né? E eu sempre lembro aquela passagem em que a palavra fala que o Senhor ia acrescentando dia após dia, né? Atos dos Apóstolos. Dia após dia os que iam sendo salvos. E para a glória de Deus, cada dia mais a família de Deus cresce, né? Não só em número, como também na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Pastor, crê mesmo, meu irmão? Pastor, continua nessa fé, meu irmão, que daqui a pouco é a tua família, né? Daqui a pouco é o avô, é o tio, é o sobrinho, é a sogra, é o sogro, né? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que anda pela fé. E você que está insistindo, persistindo, até o tema hoje vai ser sobre família. E nós que estamos insistindo e persistindo na fé, a Bíblia fala que a fé ela não volta vazia. Quando ela é praticada, quando ela é feita por fé, ela é agida conforme e consoante a palavra do Senhor não volta vazia. E um coração de uma pessoa que ela obedece até o fim, a própria palavra fala que é Deus. É quem? É Deus que é o recompensador dessa fé. É Deus que é o galardoador. É Deus quem batalha as batalhas dessa pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus ele vela sobre a sua palavra. Deus ele é fiel sobre a sua palavra. E a palavra dele não pode voltar vazia. Ele honra a sua palavra. E aqueles que honram a palavra pela fé, meu irmão, são honrados por Deus. Você quer ser honrado por Deus na sua família? Então obedece a palavra do Senhor. Olha o que o Salmos 127 vai nos declarar. Todos acharam? Todos abriram conosco ali? Graças a Deus. Tem muita coisa boa do Senhor para a nossa vida hoje. Amém. Salmo 127, verso 1. Olha o que o Senhor vai falar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Eu vou repetir novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Até aí por enquanto, preste atenção. Como eu falei, hoje a gente vai falar de uma instituição milenar. Uma instituição criada por Deus chamada família. E por que nós tocar nesse assunto de família? Depois, meu irmão, da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, é o segundo ponto principal na vida de um ser humano. Todos aqui derivaram de uma família e de alguma forma todos vieram da natureza de Adão. Você está entendendo isso? Pastor, embora que o parentesco seja longe, todos viemos de uma única raiz chamada raça humana. Você não veio da teoria de Darwin, da teoria da evolução. Você veio da criação lá de Adão e Eva. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento. O próprio Deus deu essa lei para todo ser humano vivente na face da terra. E, consequentemente, o povo foi se multiplicando. Famílias foi se formando. E a instituição família até hoje perdura porque foi Deus quem a criou. Não foi um projeto de homens, mas sim de Deus. Pastor, e o que Deus tem a ver com a minha casa, com a minha família? Tem tudo. Por que você acha que hoje um dos pontos mais atacados, a instituição mais atacada é a família? Porque uma sociedade ela é composta de família. A empresa que você trabalha lá, são famílias que trabalham para sustentar aquela empresa. É uma família que está dando conta daquela empresa, que criou aquela empresa. Da escola que os seus filhos estudam, professores lá fazem parte da família. Cada ser humano que está naquele lugar é uma família.
E o diabo, ele sabe muito bem que se ele atacar os princípios da família, ele destrói com um povo inteiro. E até se fosse dar um tema a essa mensagem, é guardando a família em tempos difíceis. E o tempo que nós vivemos agora, cheio de ideologias, de ideias, de pensamentos e de filosofias, de nós, de sofismas e muitas outras coisas que têm sido criadas para justamente distanciar a ideia de família que Deus criou, o projeto que Deus criou. Tudo tem a ver conosco hoje, que enfrentamos muitas frentes, para que eu e você não vivamos em paz, em harmonia, para que eu e você vivamos afastados dos princípios de Deus, para que eu e você, meu irmão, tenhamos uma ideia distorcida daquilo que Deus já projetou lá no Jardim do Éden. Você está entendendo o que o pastor está falando? Só estou dando essa introdução para você entender a importância, meu irmão, que devemos ter ao olhar para dentro do nosso lar, do âmbito familiar, e o cuidado que devemos ter, meu irmão, com os nossos também. Quando o salmista, está declarando que sem o Senhor não tem como edificar, ele está falando que o Senhor é a base principal para uma família muito bem estruturada, para uma família alicerçada em meio às dificuldades. Se você olhar, vai ter várias pilastras aqui, vai ou não vai? Essas pilastras é que dá a sustentação de todo o edifício. Essas pilastras, para eu e você entendermos, são os princípios elementares de Deus. São os princípios que Deus colocou sobre a vida da família. E o diabo, ele sabe muito bem que se bater nessas pilastras, seja na moral, seja na ética, seja na conduta, seja nos valores, e ele conseguir infiltrar nisso, meu irmão, ele destrói com a estrutura toda. Pastor, como que eu guardo então a minha casa? Primeiro ponto, primeiro fundamento: o Senhor. A palavra é o Senhor. A palavra é o norte para eu e você decidirmos conduzir a nossa família. Não existe muitas ideologias aí fora que você pode fazer o que o seu coração se sentir feliz, que você pode se relacionar com quem você quiser, do tipo que você quiser, que o casamento não é só marido e mulher, pode ter um terceiro, pode ter um quarto. Você está vendo quantas atrocidades? A Bíblia fala, meu irmão, que se não for macho e fêmea, se não for o casal dentro de um casamento, não provém de Deus, é pecado, é inimigo contra Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. E se nós queremos manter, meu irmão, nós devemos inculcar isso aos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Isso deve ser falado, a palavra de Deus é algo que deve ser comentado todos os dias, falado todos os dias, comentado na mesa, comentado no lar, ao se deitar, ao se levantar. A palavra de Deus é algo que deve ter na boca do crente dentro da sua casa. Você está entendendo isso? A conversa que deve rolar dentro de uma casa é a palavra de Deus. Os filhos devem crescer ouvindo a palavra de Deus. Pastor, sempre quando se trata de criação de filhos, eu me volto para aquela palavra em Josué, que a Bíblia fala que Josué partiu e depois de Josué se levantou uma nação que não conhecia o Senhor. E aí você vê o desastre dessa futura nação que se levanta, que não conhecia o Senhor, era uma nação fraca, débil, frágil, que hora estava bem, hora estava mal, e andavam tropicando até o final de Juízo. Você vai ver o povo, aquela nação, aquela geração toda, meu irmão, fraquíssima, nos seus princípios, nos seus valores, na sua moral, na sua conduta. Por quê, pastor? Porque não houve quem ensinasse, quem repassasse. Uma geração que não conhecia, cresceu não conhecendo o Senhor. E aqui fica um alerta para mim e para você, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta, mas você responde no seu coração, na sua consciência, porque cada um sabe o que passa dentro da sua casa. Os seus filhos conhecem o Senhor? Ou melhor, você conhece o Senhor? É uma necessidade tremenda, meu irmão, porque se não for o Senhor edificar a nossa casa, vai ser em vão todo o nosso trabalho.
Se o Senhor não tiver como o alicerce principal, a sapata, as colunas daquela casa, hora ou outra vai ruir. Os anos vão passar, os problemas vão vir, os eventos irão contra ímpeto contra aquela casa. E se Jesus não estiver dentro dela, ou se os princípios da palavra de Deus não estiverem enraizados, essa casa vai cair. Você está entendendo isso? Fundamento de Deus. Pastor, como é que eu faço para casar? A palavra de Deus vai te ensinar. Pastor, como é que eu faço para arrumar um trabalho? A palavra de Deus vai te ensinar. Pastor, eu vou para a direita ou para a esquerda? Meu irmão, a palavra de Deus dá a direção. Eu faço de que jeito esse negócio? A palavra de Deus te dá a direção. Eu costumo dizer que é o manual do crente, é o manual do ser humano. Toda máquina, para funcionar bem, ela tem um manual lá. Tem o botão de ligar, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Mas e o ser humano, o seu perfeito funcionamento? Qual é a função do ser humano? O que eu devo fazer? Por que Deus me mandou para a terra, me escolheu, me projetou para estar onde que está hoje, para caminhar, para viver? Você tem um projeto, meu irmão, você tem a palavra de Deus para te conduzir o que você veio fazer aqui. De como você vai viver, de como você vai se conduzir, vai se portar, a moral que vai andar, o que vai fazer. Meu irmão, isso norteia, isso muda toda uma vida. Princípios de Deus que abençoam nossa casa. E ele vai continuar aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pastor, o que tem que ter dentro de uma casa? Comunhão e amor. Comunhão e amor. Como eu falei, o âmbito da casa, meu irmão, ela deve ser regada com a palavra de Deus. Ela deve ser regada com o amor que provém da palavra de Deus. A palavra de Deus não manda perdoar? Manda ou não manda? Manda ou não manda? É a casa do perdão. Uma vez eu tive a oportunidade, a graça de conversar com um casal. 80 e poucos anos casado. Naquela época, já estava beirando os seus 100. Naquela época, lá com 14, com 16, eles não falavam fugir, eles falavam, vou roubar. Era o brotinho. Quem é mais antigo vai saber, era o brotinho. Muito querido casal. Hoje já estão para a glória no céu. 80 e poucos anos casado, agora não me lembro bem ao certo a data. E eu fiz a pergunta: qual é a chave para tamanha longevidade no casamento? A senhorinha que estava do lado me respondeu com o olho na lágrima assim: por várias vezes eu tive que perdoar ele. Por várias vezes ele teve que me perdoar. Não foram poucas as brigas que tivemos, mas sempre existiu o perdão. A casa deve ter perdão, deve ter amor. Pastor, mas eu não posso olhar para a cara de fulano, eu não posso olhar para a cara dele que já dá briga. Pois é, se Jesus fosse olhar para mim e para a sua cara, é um pecador, é isso, tinha todos os motivos para falar. Mas não, ele resolveu amar ainda quando era pecador. Ele resolveu amar mesmo que fez a maior burrada da vida. Ele decidiu amar mesmo quando não tinha nada para oferecer. Você está vendo como não tem como escapar das coisas de Deus, do amor de Deus que nos constrange? Não tem como vencer o Senhor nas atitudes? Não tem como vencer? Não tem. Ele é o nosso exemplo perfeito. Muitos, meu irmão, muitos tem aquele princípio: não, mas eu não vou dar o braço a torcer. Quem é que perde? Toda a sua casa. Quem é que perde? Toda a família. Porque a palavra fala que Deus ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe qual é a virtude que faz uma casa ser abençoada? Sabe qual é a virtude que faz uma casa florescer?
Faz os filhos em volta da mesa ser uma bênção, a mulher ser como uma oliveira. No Salmo 128 vai falar o temor do Senhor. E o temor do Senhor vai produzir um coração humilde. Porque eu reconheço que sem o Senhor não dá, todas as coisas, meu irmão, são para Ele, por Ele e para Ele. Um coração que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que anda nos seus caminhos, meu irmão, só colhe bênçãos de Deus sobre a sua vida. E é mesmo que tenha lutas ainda dentro desse casamento, mesmo como aquela senhora falou, que não foram poucas as brigas que tiveram, o Senhor vai estar lá, meu irmão, para dar o conselho, o Senhor vai estar lá para apaziguar aquela situação, a palavra de Deus vai imperar, e não vai deixar passar, meu irmão, o temor de Deus não vai deixar passar a linha vermelha. O temor do Senhor vai dosar, meu irmão, a humildade e o reconhecimento. Você está entendendo a importância da palavra de Deus como o pilar? Como ser o Senhor, o sustentador dessa obra, o sustentador da sua casa, o sustentador da sua família? Não está falando e inibindo que você trabalhe, muito pelo contrário, você vai continuar trabalhando, você vai continuar se esforçando, você vai continuar, provendo a casa, vai de sol a sol trabalhar, vai, enfrentar os problemas do dia a dia, vai ter as lutas do dia a dia. Deus, Ele não vai impedir e não vai inibir que você tenha dificuldades, mas vai ser diferente, meu irmão, porque quando o Senhor está no meio da sua casa, quando o Senhor é o pilar, é o sustentador, o Senhor mantém de pé essa casa. Você está entendendo isso? O mundo vai lutar para bater, meu irmão, nessas pilastras. As ideias do mundo vão querer ir de encontro aos princípios de Deus. Eu tenho uma regra comigo: se você quebra um princípio de Deus, o princípio de Deus te quebra de volta. Na mesma medida que você vai medir, você vai ser medido de volta. Deus, meu irmão, Ele tem os seus princípios, e esses princípios devem ser seguidos. Tem tantas pessoas aí fora, meu irmão, sofrendo dentro de casa, casamento, filhos. Mas se você for fazer um paralelo, se você for olhar para a vida dessas pessoas, existem pilares que estão quebrados dentro dessa casa. Existem princípios, meu irmão, que foram violados. Porque é impossível, repete isso comigo, é impossível. É impossível, meu irmão, alguém que coloca Deus como o pilar da sua vida, meu irmão, ter a vida destruída. É, pastor, é impossível. E mesmo que seja que nem Jó, meu irmão, Deus, Ele restitui, Deus, Ele entra na jogada, Deus, Ele abençoa essa vida. Você está entendendo isso? Deus é o mantenedor da casa. Deus é o edificador da casa. Deus é o princípio. Pastor, o que é o problema então? Acompanhe comigo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Devemos estar atentos. Devemos estar vigilantes. Por quê, pastor? Aonde começa o problema? Quando acaba a comunicação. Quando as palavras não são mencionadas dentro de casa. Quando a palavra de Deus, lá na mesa, pode abrir aí, Deuteronômio 6:6. Quando as palavras não são faladas dentro do lar, dentro da casa. Quando a comunicação do tete a tete, de falar, de ensinar. Olha o que a palavra vai falar. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu... Aonde que tem que estar? No coração. Olha o 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você está entendendo o que a instrução está passando para mim e para você? O texto é muito claro quando fala para inculcar. Primeiro tem que estar no nosso coração. Primeiro tem que evidenciar dentro da nossa vida, tem que estar cravado, tem que estar dentro, tem que estar no cerne da nossa pessoa. E depois, pastor, eu vou inculcar a minha casa.
Eu vou falar com paixão, com amor, com desejo, da mesma maneira que essa palavra tocou o meu coração, da mesma bênção que Deus abençoou através dessa palavra, a minha casa eu também quero. Você é pai, você é mãe, teu filho está debaixo do teu teto, você tem autonomia de inculcar essas palavras. Você tem a responsabilidade de tratar com o seu filho da palavra de Deus. Pastor, mas tem só 4 aninhos, meu irmão, pode ter 4, pode ter 3. Eu acho muito lindo o que minha esposa faz, ela 3 aninhos, meu irmão, começando a entender, começando a falar as palavras, já vai ler o livro. Aí a gente pergunta, você estava lendo o livro do quê? João Batista. Coisa mais engraçadinha. Mas por quê, pastor? Vai crescer, não vai crescer ouvindo o conto da carochinha, meu irmão. Não vai crescer ouvindo, não. Vai conhecer que tem Jesus. Vai ver a história que Jesus fez milagre, que Deus é poderoso. Vai conhecer lá o Davi com Golias. Vai conhecer sim o João Batista. Vai conhecer as pessoas que são inspiração de fé. Você está entendendo isso? O que eu e você precisamos, irmão? Só precisamos da palavra de Deus. O mundo está cheio de informação que não vale para nós. O mundo está cheio de ideias e ideologias, meu irmão, que não prestam para nós. Você já experimentou? Eu não experimento isso. Mas tenta ligar uma televisão hoje e ver alguma coisa. Como você fica ruim de tanta informação. É notícia ruim. É politicagem, é problema daqui, é problema de lá, é guerra daqui. Chega a dar náuseas, meu irmão. Mas por quê, pastor? Porque isso não produz coisa boa, meu irmão, no nosso coração. O que a Bíblia está falando? As palavras têm que estar no nosso coração. Que palavra? A palavra de Deus que produz vida. Por que tem tanta gente doente espiritual? Por que tem tanto casamento? Por que tem tanta família doente? Porque o celular tem apartado tantas pessoas dentro do próprio lar? Porque a roda da mesa já não existe mais a mesa. Já é um comendo no sofá, um comendo na cama, um comendo lá na varanda, e o outro nem sabe onde que está no meio da rua. Você está entendendo isso? Você está entendendo como a correria desse mundo, como a logística desse mundo faz com que eu e você, meu irmão, desapercebido de tudo, sejamos separados? Sejamos extraviados, cada um para sua banda, cada um para o seu eu. Por que se esfria? Acabou o diálogo, acabou a comunicação, acabou a comunhão. Você está entendendo isso? Aí os filhos crescem, o pai nem vê. E como os filhos crescem rápido, meu irmão. O próprio Moisés vai declarar no Salmo 90, verso 12: Senhor, me dá um coração sábio, para que eu possa, me ensina a constar os dias, para me dar um coração sábio. Meu irmão, a vida é breve, os filhos vão crescer, e se eu e você não estivermos acompanhando esse crescimento, meu irmão, alguém vai estar. Se eu e você não estivermos acompanhando, meu irmão, a próxima geração corre o risco de crescer sem conhecer a Deus. Pastor, como que se destrói um povo? Começando das suas bases. Você acha que não tem ideologia dentro da escola? Você está entendendo isso? Pastor, então como que eu protejo? Como que eu... Primeiro, você tem Deus sobre a sua vida que guarda. Se Ele for o sustentador dessa obra, meu irmão, se Ele for o sustentador da sua casa, pode ficar tranquilo com o seu coração. Mas como eu falei, isso não inibe de você fazer o seu papel. Qual o papel, pastor? De inculcar os teus filhos, de estar próximo dos teus filhos, de você acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento, de você falar, de você ensinar. Aí o filho cresce, nem sabe o que está rolando na escola, nem sabe o dia que tem reunião. Não, deixa lá, deixa aí. É responsabilidade nossa. Pastor, tem uma apresentação lá, vai na apresentação, acompanhe, mostre para o seu filho, meu irmão, que você está interessado, que ele é importante.
Senão o coleguinha do mundo lá apresenta. Você está entendendo isso? Você viu como a palavra encuque? Ah, pastor, mas seja taxativo. Pega a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala, ensina logo cedo a criança no caminho que ela deve andar. E aí quando ela vai se envelhecer, quando ela ficar um pouco mais velha, ela não vai se desviar do seu caminho. Ensina. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Não deixe outras atividades tomar aquilo, meu irmão, que é importante. Como eu falei, eu já vi muito pai, muita mãe deixando, meu irmão, filho de lado porque tem um trabalho. Não. E depois, meu irmão, quando o filho cresceu, se arrependeu porque não viveu a vida com o filho. Você se lembra de uma passagem, quando o negócio toca, vira para tempo. Eu sempre lembro de Marta e de Maria. Você lembra a bronca que Marta levou por causa disso? Existem coisas que são, meu irmão, bênção para a nossa vida e coisas que a gente deve dar atenção. Mas existem coisas na nossa vida que são prioridades. Eu vou repetir isso para você gravar. Existem coisas na nossa vida que são importantes, mas existem coisas que são prioridades. E quando se trata, meu irmão, de Deus e da família, são prioridades máximas. Você está entendendo isso? A sua casa é importante para Deus. Os seus filhos são a herança do Senhor. Não são os seus feitos que vai ficar para o Senhor. Não é o tanto de obra que você fez a mais ou a menos para Deus, ou o que você pregou na face da terra, ou o que você abençoou a vida do próximo. Não. O que vai ficar nessa terra da sua parte para o Senhor é seus filhos. Você tem visto que os tempos têm sido mal, e não é para o nosso desespero, nem para o nosso apavor, não. Mas é para que eu e você, meu irmão, ficamos apercebidos, estejamos atentos. Que nós tenhamos, meu irmão, não só o cuidado com os nossos, porque, como eu falei, eu já vi muita gente, meu irmão, querendo ganhar um mundo afora e a sua casa se perdendo. Você está entendendo isso? Deus deu quem do seu lado aí? Olha para a bênção que está do seu lado aí. Não é a sua esposa, o seu marido? Os filhos? Ah, pastor, está lá na escolinha. Mas Deus deu eles para você cuidar. É responsabilidade sua. E a comunhão precisa existir. O celularzinho na hora do almoço, meu irmão, tem que deixar de lado. Ah, mas estão me ligando ali. Meu irmão, não tem coisa importante nessa hora. Você está entendendo isso? A comunhão, a mesa, meu irmão, tem algo muito espiritual relacionado à mesa. As famílias devem voltar a se conversar. Deve voltar a ter esse tempo de qualidade. Ah, pastor, mas eu na minha? Não, meu irmão, não existe. Casa dividida, ela não subsiste. Você sabia que até o inferno, meu irmão, é organizado? Por isso que subsiste. Casa dividida não subsiste, meu irmão. Aí vem, Vem a Jezabel no meio assim, uma palavrinha já desmorona. Por quê? Não tem um vínculo. Por quê? Perdeu confiança. Por que perde confiança? Porque não tem intimidade. Você está entendendo? Quando você tem intimidade, meu irmão, o diabo até vem tentar, mas você sabe, eu conheço o caráter dessa pessoa. Ah, mas estão falando, eu conheço quem é, eu vivo todo dia. É blindado, é guardado. Trate assunto, pastor, é assunto cabeludo. Trate assunto cabeludo com a sua esposa, com o seu esposo, mas vocês têm liberdade.
intimidade, de conhecer um ao outro. Pastor, isso ensina, isso edifica, isso cria vínculo, cria laço com os filhos. Trata de assunto com os filhos. Aí quando chegar um doutrinador, quando chegar alguém lá de fora que quer implementar uma coisa, teu filho já está sabendo por dentro do assunto. Você está entendendo isso? Teu filho não vai cair que nem um bobinho na conta da carochinha. Por quê, pastor? Porque o Deus vivo de Israel já ensinou e já inculcou as palavras no seu coração. Você está entendendo isso? É responsabilidade sua, pai. É responsabilidade sua, mãe. Meu pastor, eu achei que eu só tinha a responsabilidade de trazer a comida para dentro de casa. Muito pelo contrário. Você já viu qual é o papel do sacerdote? Outro dia a gente pode trazer, se tiver mais tempo, a gente pode trazer aqui o papel do sacerdote. A responsabilidade espiritual que tem sobre a sua casa. A responsabilidade que a mulher tem sobre o cuidado da sua casa, dos filhos. Você está entendendo isso? Vamos dar sequência. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu marquei mais um ponto aqui, e eu já até pincelei. Dessas influências externas, né? Ninguém engana alguém, meu irmão, que tem o conhecimento, né? A palavra do Senhor fala a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a pessoa ela tem o conhecimento, meu irmão, ninguém engana ela. Quando a pessoa, ninguém pode ludibriar. Por quê, pastor? Eu conheço, eu sei, né? Pastor, estão querendo me vender um terreno assim, e é assim, assim. Meu irmão, quem estuda já essa área do direito, de venda, bateu o olho já vai ver na hora. Por quê? Tem o conhecimento da área. E o que eu quero dizer com isso? Não tem nenhuma influência externa, meu irmão, que destrói a família, quando a família tem o total conhecimento da palavra de Deus sobre o seu lar. Não tem você perder filho para diabo, meu irmão, não tem perder esposa ou perder marido, se a palavra de Deus, meu irmão, está dentro do seu lar, inculcada e conhecida. Pastor, mas o senhor não sabe do problema, mesmo conhecendo, estou passando uma luta, mas a palavra de Deus está presente naquele coração, meu irmão. Se está errando porque quer. Você está entendendo isso? Você acha que o Espírito Santo não bate no coração dessa pessoa? Não fala com essa pessoa, mesmo conhecendo? Claro que faz. Claro que toca. Claro que trabalha. E é por isso que a palavra fala que é Deus quem guarda. Você faz o seu trabalho, mas quem que está vigiando dos altos céus? Quem é que vigia esse coração? Quem é que conhece essa mente? Quem é que sonda esse pensamento? É o Senhor. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já tentei de tudo, meu irmão. Permanece fiel à palavra de Deus, permanece os princípios de Deus, permanece, meu irmão, deixando Deus cuidar da sua casa, porque é Ele quem edifica, é Ele quem guarda, é Ele que cuida da sua família. Mesmo que os tempos, meu irmão, os tempos foram maus e passaram, teve tempos de bonança, teve tempo de crise, teve tempo de pandemia, teve tempo de problema, teve tempo de dificuldade, desde que o Senhor instituiu o primeiro casamento, desde que o Senhor instituiu a família, as famílias passaram ao longo da história problemas. Mas essa instituição não sucumbiu, meu irmão. Essa instituição existe hoje. Eu e você somos provas disso hoje. Eu e você fazemos parte da família, tanto da carne quanto do espírito. Você está entendendo? E por quê, pastor? Porque é Deus que instituiu. O mundo vai lutar, meu irmão, para que eu e você sucumba.
Muitas instituições, meu irmão, seja religiosas ou governamentais, já estão autorizando uma coisa, meu irmão, que é contra a palavra de Deus. Já estão querendo chamar o errado de certo e o certo de errado. Já estão querendo banalizar a verdade ou relativizar a verdade. Pastor, e como que eu protejo de tudo isso? A palavra de Deus, meu irmão. Pastor, mas vamos colocar a cabeça a prêmio, vamos falar isso, vamos falar aquilo. Vai ser taxado daquilo, vai ser dito isso, meu irmão. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Como eu falei, as famílias passaram por problemas lá no primeiro século, lá no começo, passaram por problemas parecidos. E permaneceram fiéis. A casa, meu irmão, que permaneceu na palavra de Deus, nos seus princípios, permaneceu de pé. A minha e a sua casa vai permanecer de pé, enquanto nós estivermos permanecendo nessa palavra. Do jeito que a palavra orienta a criar filho, vai ser criado dessa maneira e ponto final. Ninguém vai dizer o A ou o B. Do jeito que não é o mundo que vai ditar a regra de como você vai conduzir o seu casamento. Muito pelo contrário, a palavra de Deus está aqui, meu irmão. E o próprio autor que instituiu é quem deu a lei, que deu a palavra. Você está pegando de primeira mão. Você está entendendo? Pastor, eu quero uma vida abençoada. É uma vida, meu irmão, na palavra de Deus. Porque é o que eu quero que você inculque, meu irmão. Eu quero que você saia daqui. Não, ele falou umas 300 vezes a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, meu irmão. E que você nunca se esqueça, e eu vou falar mais uma vez, a palavra de Deus é o pilar para a sua vida ser abençoado na sua família. Se é para o Senhor, pode glorificar. Pastor, então o que eu faço? Começa a priorizar a comunhão. Começa a priorizar os almoços em família, a janta em família. Começa a chamar os filhos, a esposa em roda da mesa. Vamos comer um pãozinho, vamos tomar um cafezinho junto. Pastor, mas a vida é tão corrida, não... Meu irmão, em algum momento do dia vocês vão sentar tudo junto. Vão se encontrar todo mundo. Tem um momento de oração em família, tem um devocional em família. Chama a esposa, chama o marido, chama os filhos, é importante isso. A Bíblia fala: onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, ali ele se faz presente. Pastor, como que eu tenho Deus na minha vida, na minha casa? Chama a família junto e vamos buscar Deus junto. Faça um culto lá na tua casa. Você está entendendo? O Senhor quer estar no meio. Chama lá. Pastor, mas é eu e meu esposo. É eu e minha esposa. Meu irmão, o Senhor já está no meio. Já tem 2 ali. O terceiro cordão, meu irmão, já está chegando junto. Ah, pastor, mas é eu lá, eu moro lá com a minha avó, pastor, eu sou sozinho. Você tem a oportunidade de estar em família aqui hoje, meu irmão, a família da fé. Você está entendendo isso? Priorize então, meu irmão. Estabeleça esses momentos de comunhão. Busque a Deus de todo o coração. O mundo aí fora não está preocupado na sua vida espiritual, na sua vida por vir. O mundo aí fora não está preocupado se as estatísticas aumentam de casamento sendo destruído. O mundo aí fora não está preocupado, meu irmão, se você vai estar bem, se você vai estar mal com Deus. As ideologias que se levantam, meu irmão, como eu falei, se levantam para destruir a sua vida. E nós só temos a certeza de vitória
se estamos em Deus. Uma certa vez uma tia me falou: mas eu não preciso de Deus. Se eu quiser, a gente dá conta dos problemas, a gente conversa, a gente briga assim, mas não precisa. Hoje se encontra em ruína. Os anos passou, faz muito tempo que foi essa declaração. Os anos passou, entrou ano, saiu ano. E hoje a pessoa está em ruínas. Meu irmão, sem Deus não dá. Somos total dependentes, meu irmão. Se a nossa própria vida, se os cuidados com a nossa própria vida já dependemos de Deus, imagina, meu irmão, quando envolve mais gente na jogada, quando envolve outra pessoa ainda, quando envolve a nossa casa, que o âmbito se torna ainda maior. Por isso que o salmista declara: é em vão você lutar a vida toda, você achar na força do seu próprio braço, não, que eu consigo, que eu resolvo, que eu faço. Meu irmão, os anos vão passar, meu irmão, e você vai ver que o negócio vai apertar cada vez mais. E se o Senhor não estiver na casa, meu irmão, sucumbe. Se o Senhor não for o fundamento, assim como Deus fala dos dois fundamentos, o vento vai chegar para todo mundo, meu irmão. O problema no casamento todo mundo tem, problema na casa, na família todo mundo tem, seja crente ou seja descrente. A água, a chuva, a tempestade vai bater para todo mundo. A diferença está em quem é o seu fundamento. A diferença está em quem é aquele que sustenta a sua casa, quem é a pilastra que sustenta tudo. Você está entendendo isso? Quem que é o fundamento dos seus filhos, da sua casa? É isso que faz a diferença. É isso que muda vidas, é isso que muda a nossa casa. Não pensa, meu irmão, que podemos, não existe felicidade, não existe vitória, não existe vida, não existe alegria, não existe nada fora dos princípios de Deus. Você está entendendo? Quem é que Deus dá graça? Aos humildes, aquele que eu falei, aquele que tem o temor, aquele que reconhece que sem o Senhor não pode conduzir a casa, aquele que reconhece que pode botar todas as trancas dentro da sua casa, quem vai guardar é o Senhor ao final de contas. Aquele que mesmo fazendo tudo, meu irmão, como a palavra fala, se considera servo inútil, meu irmão. É Deus, é quem? É Deus quem vai fazer as coisas sobre a nossa casa. É Deus, meu irmão, que vai trazer o coração da esposa de volta, o coração do marido de volta. É Deus quem vai trabalhar no coração dos filhos. É Deus quem vai trabalhar sobre a família. É Deus que vai conduzir essa bênção, né? É Deus que vai dar 80 e poucos anos de casamento abençoado. A história daquela senhorinha, perdão, meu irmão, princípio de Deus. Ela usou um princípio, ela resumiu o casamento dela num princípio só do perdão. Provém de Deus, o perdão provém de Deus. Deus nos perdoou através de Cristo Jesus. Um princípio que essa mulher usou, resumiu o casamento dela, o perdão. Você está entendendo isso? Princípio de Deus. Os pensamentos de Deus são de paz e não de guerra. Os pensamentos de Deus são bons para conosco. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, mas tem que... Obedeça, meu irmão. Obedeça, por mais louca que seja. Obedeça. A Bíblia não fala das raposinhas? Fala ou não fala? Que as raposinhas atacam o vinhedo, né? Cantares vai falar, apanhai as raposinhas. Pequenos bichinhos, né? Mas muitas vezes são os detalhes, meu irmão, que passam desapercebido. Muitas vezes são as pequenas, não é as grandonas que a gente vê e a gente tira no meio do caminho, é as pequenininhas que faz tropeçar. É as pequenininhas que fica grudado, né, embaixo do pé, embaixo da chinela ali, incomodando. E pode causar uma ferida, se não tratada. É as pequenininhas que muitas vezes incomodam dentro de um casamento, que às vezes não é conversado. Pastor, e como que destrói com isso?
conversa, a comunhão, meu irmão. Se você tivesse ideia, o diabo tem pavor da comunhão dos seus filhos, dos filhos de Deus. O diabo tem pavor num momento como esse que eu e você estamos vivendo agora, que eu e você estamos aqui. Por quê, pastor? Nós estamos diante de Deus em comunhão, meu irmão. Ele odeia comunhão. Pastor, então eu nem vou me reunir lá na casa, irmão. Para que esse medo? Se no meio da comunhão e no meio do seu povo o Senhor está, tem algum diabo que vai chegar naquela casa? Não tem. Pastor. Deus está no meio, meu irmão. A Bíblia fala que tem uma sebe. Faz igual o Jó. Jó lá estava com Deus, estava vivendo em harmonia, orava pelos filhos, buscava a Deus de todo o coração, íntegro, orava. E a Bíblia falava que tinha uma sebe. Pastor, mas a história de Jó foi pesada, perdeu tudo. Você já leu até o final da história para ver o que acontece com esse homem? O Senhor restitui. E o que eu acho mais lindo, ele não perde os filhos. Não, pastor, mas a Bíblia fala que eles morreram. Não perde, Deus acrescenta mais 10, porque os outros 10 estavam no céu. Você está entendendo, meu irmão, que Deus ele não dá ponto sem nó? Você está entendendo que Deus, meu irmão, ele abençoou você com um casamento, abençoou você com a família? Você está entendendo que Deus tem um projeto para abençoar a sua casa? Você está entendendo que Deus, no começo desse culto, Deus está com a mão estendida, abençoando a sua família, esperando você crer, esperando você tomar uma atitude e colocar Ele como o principal da sua casa? Princípio. Para nós encerrarmos, o grupo pode se preparar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Olha o 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Dá de dar glória a Deus por isso? Não dá? Deus, meu irmão, Ele quer a sua casa, seus filhos. Que nós não sejamos, meu irmão, que nem aquela geração de após Josué, que não conhecia o Senhor. Muito pelo contrário. Que hoje mesmo, meu irmão, você possa pôr isso em prática. Ao chegar em casa, pastor, não, meu irmão, não tem que ligar a televisão para assistir programação. Afinal de contas, não tem programação nenhuma mais que presta, que edifica. Pastor, não, mas é que assim, é domingão, né? Domingão tem que assistir. Nem sei se tem Faustão hoje em dia. Acho que não tem mais, né? Ninguém vai responder agora, né? Mas era o domingão do Faustão, né? Você tem que comer aquela polenta, aquela maionese. É domingão, tem que assistir, né? Irmão, cultive o tempo com a sua casa, com a sua família. O domingão não vai te acrescentar nada. Você está entendendo isso? Inculque a palavra de Deus. Conversa com a esposa na palavra de Deus. Conversa com os filhos na palavra de Deus. Conte historinha da palavra de Deus para os seus filhos. Instrua no caminho. Isso vai produzir o que, pastor? Vai produzir vida. Vai produzir um lar abençoado. Vai produzir uma família abençoada. Vai produzir, meu irmão, filhos fortes, firmes na fé. Vai produzir corações cheios de fé. Por quê, pastor? Estão desde sendo aprendendo. Você está entendendo isso? A palavra regada, o lar regado com a palavra de Deus. Um lar, meu irmão, protegido e guardado por Deus. Pastor, mas eu já faço isso. Continua fazendo. Pastor, eu não fazia. Então começa a praticar, começa a fazer. Tira a televisão, tira o celular, tira o comer lá no sofá, meu irmão. A mesa foi feita para comer. Pastor, reúne esse tempo, eu não sou tão velho assim, mas eu peguei um tempo que o pai chamava na mesa e se não fosse na mesa naquele momento, ia ficar com fome. Quem que é desse tempo, senhora? Eu sei que tem muita gente que
Fica com fome. Ah, não quero comer. Então fica sem comer até de tarde. Eu ia tomar um café de tarde, era só no café, né? Aí ficava um dia com fome, com as costas batendo, a barriga batendo nas costas. Nunca mais deixava de comer na mesa. Aí na mesa o pai conversava, né? O pai tinha um quinhão dele. Aí a gente tinha uns quinhãozinhos menor. Mas ele tinha aquela comunhão, aquele olho no olho, nós conversava. Aí o pai ensinava. Aí conversava de novo, e a mãe, e aí outro dava outro versículo bíblico, aí o outro complementava, e aquilo ficava uma harmonia gostosa, uma harmonia abençoada dentro de casa, porque a presença de Deus estava ali. Eu tenho certeza que Jesus estava naquela cadeira vazia, que estava naquela mesa junto conosco, abençoando a casa, abençoando a família. Pastor, eu quero o meu lar desse jeito. Então comece, meu irmão, a deixar Jesus entrar, comece a deixar a palavra de Deus tomar conta da direção da sua casa em nome de Jesus. Você vai deixar o Senhor? Então se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.